Bom dia a todos. Retomamos agora o curso de Direito Constitucional. Paramos na última aula no item 3.4, proibição de restrições casuísticas. Outra baliza para verificar a inconstitucionalidade da norma por violação ao princípio da proporcionalidade é justamente a verificação da existência ou não de restrições casuísticas. Quer dizer, a norma, por definição, ela tem que ter os atributos da generalidade, quer dizer, tem que ser aplicável a todos, ou se ela for dirigida a uma determinada categoria, tem que ser aplicada a essa categoria indistintamente, ali dentro do microcosmo da categoria. E tem que ter abstração, quer dizer, tem que tratar de situações em tese, né, e não regrar uma situação em específico, né? Ela tem um modelo de situação a ser regrado, né? Um tipo de situação a ser regrado e não uma situação em concreto, em específico a ser regrado. Esse controle é um consectário do princípio da igualdade, né? Tanto a generalidade e a abstração da lei são consectários do princípio da igualdade, e esse controle de proporcionalidade, tendo em vista a proibição de restrições casuísticas, também é um controle de igualdade. A distinção arbitrária, quer dizer, a restrição casuística, ela deve ser apurada não textualmente, mas nos seus efeitos. Quer dizer, às vezes a norma ali textualmente aparentemente não tem nenhuma violação ao princípio da igualdade, nenhuma desproporção, só que quando aplicada em seus efeitos, ela revela uma restrição de direitos fundamentais somente de um determinado grupo, né, em detrimento de outro, né. Então essa restrição casuística, há esse postulado da vedação à restrição casuística, né, em nome do princípio da igualdade e da proporcionalidade, tendo em vista que a norma deve ser sempre geral e abstrata. 3.5 Colisão de direitos fundamentais. Considerações preliminares. Bom, essa colisão vai se dar pelo exercício ou pela pretensão de exercício de direitos fundamentais por diferentes titulares, né, que pode se dar, por exemplo, no exercício de direitos individuais, um cara quer exercer um direito individual e o outro também um direito individual, e há uma zona de tensão entre esses dois direitos. Pode se dar entre direitos individuais e direitos coletivos, pode se dar também entre direitos coletivos, né, de titulares diferentes. Verificação do âmbito de proteção do direito como preliminar à análise do conflito, possibilidade de conflito meramente aparente. Então, antes de decretar a existência do conflito e, portanto, passar a buscar os meios de solução desse conflito, há que se verificar se de fato o conflito existe. E a primeira medida a ser tomada é verificar o âmbito de proteção da norma. Bom, então o sujeito está dizendo aqui que esse determinado ato dele está albergado pelo direito de liberdade de expressão. Bom, mas esse ato dele é tipificado em tese como um crime de injúria ou como um crime de difamação ou de calúnia, vamos supor. Então, de pronto, você já constata que não, essa sua atitude não está abarcada por um direito fundamental, justamente porque ela está tipificada como crime, né? De modo que, pela mera aferição do âmbito de ato de proteção da norma, a aferição do âmbito de proteção da norma é uma preliminar em relação à solução dos conflitos entre direitos fundamentais. O livro aqui ele dá até um exemplo muito esdrúxulo, por exemplo,
um assassinato no palco em nome da liberdade artística, né? Não uma performance que a gente vai assassinar um ser humano, né? Compete ao legislador, no exercício de conformação, delimitar o direito tendo em vista a harmonia com o sistema. Então, uma medida para evitar esses conflitos fundamentais é justamente no momento da conformação do direito, quer dizer, no momento em que o legislador vai pegar aquele preceito que por vezes é vago, demasiado abstrato e que vai densificar e concretizar aquele preceito por meio de um regramento legal. Na edição desse regramento legal, o legislador já deve ter em conta as possíveis áreas de colisão, áreas de tensão com outros direitos e já estabelecer essa conformação, esse regramento, tendo em vista a harmonia do sistema, quer dizer, evitar esses conflitos e não gerá-los, né? Mas mesmo com essas duas medidas, com essa medida, ainda assim podem ocorrer as colisões, né? O 3.5.2 Tipos de colisão. Sentido estrito. Entre direitos fundamentais. Sentido amplo. Direitos fundamentais versus outros valores e princípios. Então, no sentido estrito, entre direitos fundamentais propriamente ditos, e sentido amplo entre direitos fundamentais e outros valores e princípios que não estejam enquadrados como direitos fundamentais. No caso do conflito em sentido estrito, existe a possibilidade de conflito entre direitos fundamentais idênticos, né? Como, por exemplo, os direitos liberais de defesa, que se consubstanciam naqueles direitos que impõem um dever de abstenção por parte do Estado, né? Pode ocorrer, por exemplo, que dois grupos queiram se reunir no mesmo local público, né? Quer dizer, o poder público ele não pode impedir, como nós já vimos, a reunião pacífica e sem armas em locais públicos, né? Então o Estado não poderia intervir nisso. Só que aí surge um conflito entre dois grupos que querem exercer essa prerrogativa ao mesmo tempo no mesmo local. Então os dois, em tese, têm o direito de se reunir no local público, só que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço, né? Então haveria aí, portanto, um conflito, né? No caso desse conflito, salvo engano, ele já já está pacificado no âmbito da jurisprudência, que vai ter precedência aquele que fizer a comunicação ao poder público primeiro, porque você pode se reunir pacificamente, desde que avise previamente a autoridade. Não se trata de um pedido de autorização, mas de uma mera comunicação, inclusive para que o poder público possa organizar questões de repente, de logística de trânsito, às vezes de segurança pública, né? Se for dependendo do número de pessoas, ambulância e etc, né? Pode ocorrer um conflito entre o direito liberal de defesa, que é esse direito de impor ao Estado uma abstenção, e um direito de proteção, né, que é um direito de exigir do Estado a proteção de determinado bem jurídico, uma ação positiva no sentido de resguardar um direito fundamental. Por exemplo, um sequestro, né? O camarada em tese, um sequestro com um refém, o sequestrador com a arma apontada para a vítima, né? Negociando com os policiais, né? Bom, a rigor, pelo direito liberal de defesa, né, de abstenção, de proteção à vida, as pessoas têm o direito que o Estado não tire a vida delas, né? A princípio, né? No entanto, há um conflito aí entre esse direito do sequestrador de que o Estado não tire a vida dele e o direito da vítima de ter a sua vida protegida pelo Estado. Poderia se argumentar o seguinte: se
o Estado aceitasse todas as condições impostas pelo sequestrador, bom, então ia ficar tudo bem, a vida da pessoa ia ser poupada em tese, e a vida do sequestrador também ia ser poupada. No entanto, o Estado tem um dever de proteção em face da comunidade, também não só daquela vítima, quer dizer, é ofensivo à comunidade que alguém simplesmente ameace a vida de uma pessoa e, em razão disso, consiga uma série de benesses do Estado, né? Isso é uma conduta que não pode ser fomentada de maneira nenhuma e, ao revés, tem que ser veementemente combatida, né? Então, há essa tensão entre o direito à vida do sequestrador, né, e o direito de proteção, consubstanciado não só no direito de proteção à vida da pessoa sequestrada, mas aos valores da comunidade, né? Aqui o caráter negativo e o caráter positivo de um mesmo direito, né? No caso, tratando ainda do confronto entre direitos fundamentais idênticos no sentido de mesma categoria, né? Ainda que não propriamente idênticos em espécie. A liberdade religiosa, ela traz implícita também a liberdade não religiosa, quer dizer, a liberdade de não ter religião e de poder não ser coagido a fazer parte de uma religião, né? Pode surgir um conflito entre o aspecto fático e o aspecto jurídico de um mesmo direito. Por exemplo, a questão da igualdade e da isonomia, né? Igualdade tomada numa perspectiva formal, aqui você pode estabelecer um preceito geral e abstrato que vai tratar todas as pessoas da mesma forma. No entanto, na aplicação desse preceito, como as pessoas estão em situação fática distinta, a aplicação desse preceito pode em alguma medida agravar essa desigualdade fática já existente, em vez de atenuá-la como uma medida de justiça social, né? E aí surge uma tensão entre a igualdade formal e a chamada isonomia, né? Que é justamente essa busca da igualdade material, de igualar no plano efetivo. Então, juridicamente, para que se possa perseguir a isonomia, em alguns casos, será necessário estabelecer um preceito que juridicamente, aparentemente, vai dar que juridicamente, de fato, na verdade, irá dar um tratamento distinto às pessoas, mas que, nos efeitos, aquela norma irá promover uma igualdade material, né? Pode surgir também conflito entre direitos diversos, né? Como, por exemplo, a liberdade de imprensa e o direito à intimidade da pessoa, né? Um conflito que ocorre bastante aí, principalmente com as pessoas famosas, né? Etc. No caso do conflito em sentido amplo entre um direito fundamental, um direito individual e um interesse coletivo, né? A gente pode citar, por exemplo, a desapropriação, né? A propriedade é um direito individual fundamental, né? No entanto, há um interesse coletivo, seja da coletividade representada pelo Estado, ou no caso dessas novas leis de desapropriação aí de grupos urbanos e rurais, e etc. De modo que há essa tensão, quer dizer, você vai prevalecer o direito individual do sujeito à propriedade, ou esse interesse coletivo em dar uma outra destinação à propriedade do sujeito, né? No caso da desapropriação, isso está mais ou menos normatizado, né? Há determinados pressupostos ali para que uma propriedade possa ser desapropriada, né?
Bom, 3.5.3 Solução de conflitos. Considerações preliminares. No âmbito dos direitos fundamentais, a hierarquia tem caráter excepcional, né? Tem-se é uma espécie de um dogma de que não há hierarquia entre os direitos fundamentais, né? Mas isso deve ser visto com certo temperamento, né? Com grano salis, porque, por exemplo, pela própria natureza das coisas, o direito à vida ele é pressuposto dos demais, então há uma precedência ontológica do direito à vida sobre os demais, né? Se você não tem um direito à vida, você não pode exercer nenhum outro direito. Ponto. Né? De modo que pela própria natureza das coisas, há uma precedência em algum grau do direito à vida. Né? Outra regra geral relativa também, que espelha também a própria natureza das coisas. Os valores relativos à pessoa, ao ser humano, né? Do ponto de vista tanto da honra quanto da vida e da integridade física, eles têm precedência sobre os valores de índole material, né, que tem um sentido meramente econômico. Por quê? Porque a pessoa tem mais valor do que a coisa. Isso é um dado da realidade, é um valor da sociedade ocidental de matriz judaico-cristã. A colisão impõe uma restrição excepcional à atuação do direito fundamental. O método da concordância prática, à luz das peculiaridades do caso. Ponderação. A colisão, então, vai impor uma restrição, né, no âmbito de atuação de algum dos direitos em conflito, né, uma vez que eles não podem coexistir em determinadas hipóteses de forma plena. Né? E essa limitação vai se dar à luz das peculiaridades da hipótese. Né? E a Alexis estabelece algumas balizas, né? Tendo em conta a intensidade da intervenção, a importância dos fundamentos justificadores da intervenção e a ponderação em sentido estrito. Né? E diz que quanto mais intensa for a intervenção, mais robustos terão de ser os seus fundamentos. Né? Quanto maior for a restrição que você vai impor sobre um direito fundamental, maior a carga argumentativa para justificar essa restrição. Né? Depois, isso aqui vai ser melhor trabalhado mais adiante. Então, 3.5.4 Colisões de direitos na jurisprudência do STF. Valores relativos à dignidade assumem especial relevo. Por exemplo, reajuste de mensalidade, livre iniciativa, defesa do consumidor. Contenção do abuso do poder econômico, que visava o aumento arbitrário de lucros. Na jurisprudência do Supremo, aqueles valores ligados diretamente à dignidade da pessoa humana, eles assumem um especial relevo, eles têm um peso maior, né? Ao ser efetuada essa ponderação à luz da resolução de um problema de colisão de direitos. Né? Um exemplo aqui na jurisprudência do Supremo foi uma questão de reajuste sistêmico de mensalidade da rede particular, de mensalidade escolar da rede particular. Né? E era um reajuste que
não espelhava nenhum aumento real de custos, né? Era uma mera tentativa de majorar o lucro de forma arbitrária. De modo que o Ministério Público ajuizou uma ação coletiva e havia um confronto aí, né, entre a livre iniciativa, quer dizer, eu sou dono de uma escola particular, eu boto o preço que eu quiser, quem quiser pagar, paga, né? E a defesa do consumidor, né, que inclui entre os seus princípios a defesa contra o abuso do poder econômico, né? Nesse caso prevaleceu a defesa do consumidor, né, que é está mais diretamente ligada a, nesse caso específico, se mostrou mais diretamente ligada à dignidade da pessoa humana e se mostrou mais relevante, né? A livre iniciativa aí, o aumento arbitrário de lucros, ele não, o abuso, né, propriamente dito do poder econômico, ele não está albergado no direito de livre iniciativa, né? Quando esse direito de livre iniciativa se confrontar com outro direito, não pode se dizer que o abuso está protegido pelo direito de livre iniciativa, né? Outro exemplo foi no estado de Santa Catarina, é a questão da farra do boi, né? Havia uma tensão aí entre uma expressão cultural, né, de uma determinada comunidade, que as expressões culturais são dimensões da identidade daquele povo, né? São direitos, né? E a crueldade contra os animais, né? Nesse caso, prevaleceu a vedação à crueldade contra os animais em detrimento da liberdade de manifestação cultural daquele povo, né? Pelo que se observa da jurisprudência do STF, o STF se vale da lei de ponderação, né, do peso de cada direito no caso concreto, e busca evitar, com a limitação do direito que vai ceder passo, a imposição de um ônus desproporcional, né, de um ônus desarrazoado. Um caso de conflito bem típico, que é o conflito entre liberdade de expressão e a honra e a liberdade e a intimidade, né, das pessoas, né? Geralmente está ligado à liberdade de imprensa também. Nesse caso, a condição dos envolvidos é determinante, né? Se é uma pessoa pública ou se é uma pessoa anônima, né? Há uma tolerância maior, quer dizer, há uma maior margem para o exercício da liberdade de expressão em detrimento da intimidade da pessoa quando se trata de uma pessoa de vida pública. É uma pessoa que já deliberadamente expõe a vida dela ao público, né? 3.6. Concorrência de direitos fundamentais. Quando a conduta está contida no âmbito de proteção de mais de um direito fundamental. Nesse caso, uma eventual restrição só será admissível se razoável diante de todas as normas que incidem protegendo aquela determinada conduta. Por exemplo, no caso de uma procissão, ela está abarcada tanto pelo direito de manifestação, né, de reunião, né, quanto pela liberdade religiosa. Então, se porventura existir um outro direito que esteja em conflito, existe um outro interesse em conflito com a realização da procissão, ele vai ter que se mostrar, a prevalência desse direito oposto vai ter que se mostrar razoável não só em face da liberdade de reunião, de manifestação, mas também diante da liberdade religiosa, né? Meus caros, então seria isso. Na próxima aula nós já vamos entrar num tema
mais light, né? Esses temas até agora foram bastante teóricos, abstratos. No capítulo seguinte, capítulo 4 do livro do Gilmar Mendes, vamos entrar nos direitos fundamentais em espécie. E aí fica uma coisa mais palpável, né? Obrigado a todos. Bom dia.